Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Hoje é segunda-feira, a gente vai fazer aquele vídeo de análise, vai tentar entender o que está acontecendo no preço do Bitcoin e o que está derivando dessa lateralização infinita que a gente está presenciando agora na precificação dos criptoativos no geral, mas principalmente aqui no Bitcoin, que é onde a gente tenta se focar a nossa análise na segunda-feira, tá? Caso você ainda não seja inscrito no canal, saiba que nós aqui não só publicamos material sobre Bitcoin, mas também sobre outros criptoativos, sobre macroeconomia, sobre a parte mais técnica, e nós temos outros conteúdos também, tanto de análises, quanto lives, quanto materiais educacionais aqui no canal, tá? Então já deixo aqui, antes da gente partir para os gráficos que eu tinha trazido hoje, já a minha indicação que caso você ainda não seja inscrito, aproveita para se inscrever, comenta aí, manda suas sugestões de vídeos que a gente pode estar fazendo e também deixa o seu like caso você tenha achado que esse conteúdo foi de valor, tenha interesse aqui nesse tipo de material, tá? Além do mais, nós temos uma plataforma completa também de educação, então caso você tenha interesse ou esteja buscando uma forma de elevar a sua compreensão sobre o mercado como um todo e também elevar o seu nível de alocação, a sua estratégia de compra e venda, a sua estratégia de investimento em Bitcoin, você pode utilizar a plataforma do Block Trends Pro, tá? Inclusive, eu vou daqui a pouco falar sobre ela, eu queria trazer essa questão dos ETFs, essas coisas que estão acontecendo no Bitcoin, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a plataforma do Block Trends Pro, porque na sexta-feira nós trouxemos uma nova funcionalidade lá para os nossos assinantes, por enquanto só estava sendo divulgado lá, e aqui a gente vai trazer aqui publicamente, eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai ter interesse também nesse tipo de produto, nesse tipo de material que a gente vai estar disponibilizando lá. Então fica até o final do vídeo que daqui a pouco a gente volta para falar disso. Pessoal, então como a gente viu aqui, o Bitcoin está numa faixa de lateralização que está já durando desde março, tá? Então foi quando a gente atingiu a máxima histórica do Bitcoin, mais ou menos em 73.500 ali, no dia 14 de março, mais ou menos, e depois a gente entrou dentro de uma faixa de lateralização, na qual nós ainda estamos dentro dessa faixa de lateralização, e é importante lembrar que aqui nós tivemos um fake out, aqueles movimentos que costumam caçar muito stop. Isso aqui é muito comum no mercado de negociação aberta do Bitcoin, principalmente para quem faz trade, tá? Então, para quem está acompanhando o mercado de modo mais oportunista, que está tentando buscar esses momentos ideais para alocação no Bitcoin, é muito comum a gente ver esses períodos aqui onde desvia da tendência central, né? Então, a gente tem uma tendência de lateralização que estava se guiando aqui dentro dessa faixa e depois a gente teve um desvio para baixo dessa zona de lateralização. Por quê? Porque muita gente costuma abrir posições nos fundos dessa zona de lateralização, dessa faixa de consolidação, tá? E como muita gente acaba abrindo posições de compra aqui nessas faixas inferiores, o que acontece é que quando o preço vai aqui abaixo disso daí, acaba liquidando boa parte dos investidores que estão no mercado, tá? Esse tipo de liquidação é chamado de capitulações, porque acaba fazendo com que muitos investidores sejam forçados a sair das suas posições, e foi isso que a gente presenciou justamente aqui no início de maio, tá? No final de abril para início de maio, a gente viu justamente um evento de capitulação derivado de uma série de eventos de liquidação forçada, de fechamento forçado de posições no mercado futuro, tá? Como a gente viu agora, o preço voltou para o range de consolidação, então ainda é complexo para definir uma tendência de curto até médio prazo para o preço do Bitcoin, justamente porque a gente ainda está preso nessa faixa de lateralização e, obviamente, isso também tem uma série de fatores externos à precificação do Bitcoin, como é, por exemplo, a questão do fluxo de entrada e saída, no caso também, dos ETFs de Bitcoin, tá? Então, a gente teve um início de negociação muito bom em janeiro e em fevereiro, tá? E chegamos até o início de março também sendo bastante positivo, onde a gente teve aí um fluxo total de 1 bilhão, né? Conseguimos aí uma captação líquida de mais de 1 bilhão de dólares em 12 de março, lá nos ETFs de Bitcoin Spot, lá nos Estados Unidos, tá? E depois a gente acabou vendo uma redução significativa na captação líquida, e aqui mais ou menos na metade de abril até agora a gente tem visto um volume bastante baixo de captação. Inclusive, nós tivemos aqui dias
com fluxo completamente negativo, né? Aqui a gente não teve nenhum volume de capital de entrada, tivemos somente capital de saída, como foi aqui no final de abril, tá? E evidenciando também muito daquilo que a gente viu na precificação também. No final de abril também tivemos uma precificação, um price action, né, muito baixo, também derivado da baixa atividade institucional através desses ETFs, que hoje são um volume muito significativo para a precificação, para a formação do preço do Bitcoin. Então, entramos dentro de uma configuração de mercado onde o fluxo institucional e o fluxo em produtos financeiros negociados em bolsa de exposição sintética ao Bitcoin começam a se fazer extremamente importante para a gente compreender a precificação do Bitcoin, tá? Nesse momento, podem notar que a captação dos ETFs, né? Então aqui a gente está vendo a quantidade total, o balanço total desses ETFs, ela é muito similar àquilo que acontece no preço do Bitcoin, tá? Inclusive, se você colocar aqui e depois ver também o preço do Bitcoin, aqui durante esse mesmo período, você vai ver uma similaridade muito grande, porque foi justamente, está sendo diretamente ligado àquilo que está acontecendo no preço do Bitcoin. Por quê? Porque esses balanços, eles vão variando, porque esses produtos financeiros, eles buscam replicar a precificação do Bitcoin. Então é natural que a gente veja esses balanços dos ETFs tendo uma correlação muito significativa com o fluxo que está acontecendo na precificação do Bitcoin, tá? E aqui é importante trazer uma questão, porque muita gente acredita que esses ETFs estão sendo dominados por institucionais e que o fluxo institucional está fazendo com que a rede fique mais centralizada, ou seja, que as moedas, a quantidade de Bitcoin que está em circulação esteja ficando mais centralizada na mão de grandes entidades, tá? Só que tem um grande problema, tá? Através da análise on-chain nós descobrimos que isso não é verdade. Então a verdade é que existe mais atividade do varejo nos últimos anos do que atividade institucional. Na verdade, se vocês olharem para esse gráfico aqui, vocês vão perceber que a quantidade de volume, né, de absorção por parte do varejo esteve crescendo aqui significativamente nos últimos meses. Deixa eu até tirar minha câmera aqui para vocês verem melhor. Aqui a gente vê que a atividade do varejo, né, que seriam basicamente esse gráfico laranja e mais amarelado aqui, que são os pequenos investidores, menos de um Bitcoin, menos de 0,1 Bitcoin, eles vêm crescendo aqui durante os últimos anos significativamente, enquanto a quantidade de baleias se manteve praticamente estável, tá? Isso mostra que boa parte daquilo que as pessoas acreditam que as baleias, que os institucionais estão cada vez mais controlando a oferta de Bitcoin, isso é, na verdade, falso. E esses tipos de compreensão é aquilo que a gente utiliza também no Blocktrends Pro para conseguir aumentar a nossa precisão em termos de alocação, tá? Como essa atividade institucional acaba impactando muito também, apesar de a quantidade de pessoas, de investidores comuns esteja aumentando, os institucionais ainda acabam influenciando mais significativamente o mercado por conta do seu volume negociado, tá? Isso é algo que a gente está bastante atento em relação a isso, está sempre tentando rastrear, e é justamente isso que a gente vai trazer agora, na verdade já esteve trazendo, porque isso já foi lançado na carteira Satoshi, tá? Então aqui eu já queria até fazer um adendo sobre aquilo que a gente está fazendo hoje agora, que é a carteira Satoshi, uma forma da gente mostrar a nossa alocação na prática, tá? Isso aqui é um texto que foi enviado no dia 10 de maio, então nessa sexta-feira nós lançamos a carteira Satoshi, que é basicamente uma estratégia minimalista que foca no Bitcoin e no dólar. Então o que basicamente a gente vai fazer é ter uma carteira aqui teórica, embora nós chamamos de teórica porque isso é puramente educacional, é puramente para os nossos assinantes conseguirem acompanhar as nossas negociações com base em atividade on-chain, com base em indicadores on-chain, e o que a gente vai fazer é justamente ter uma carteira focada em análise on-chain, onde a gente vai conseguir negociar o Bitcoin gerindo o nível de exposição, tá? Nesse texto aqui que já está disponível na plataforma, a gente explica todo o nosso racional da nossa carteira, inclusive a gente tem as nossas perspectivas de evolução de preço do Bitcoin, e temos aqui todo o explicativo sobre como essa carteira vai funcionar na prática. Se você tiver interesse em fazer parte lá do Blocktrends Pro, se você tiver interesse também em conhecer como é que essa carteira está sendo gerida, o que ela já está alocando, quais foram as ordens, porque eu estou sempre mandando quais são os níveis de ordens, as faixas de preço, de negociação, tanto de compra quanto de venda, como é que a gente está fazendo essa gestão ativa dessa carteira.
maneira, você pode clicar no primeiro link que está na descrição e ter acesso aí ao Blocktrends Pro. Além de, obviamente, essa nova funcionalidade da carteira recomendada, da nossa carteira de Bitcoin, a gente também tem vários outros materiais focados em análise on-chain, vários outros estudos e análises diárias sendo publicados lá no grupo exclusivo de assinantes, sem contar nos cursos, sem contar também nos encontros mensais de assinantes, sem contar nas lives. Então tem muita coisa lá que está disponível já na plataforma do Blocktrends Pro. Se você tiver interesse, a gente está disponibilizando aqui, inclusive com 15% de desconto, tá? Então é só você clicar aqui embaixo e você vai ter acesso a esse universo de material que a gente está disponibilizando atualmente, tá? E por que eu estava falando justamente dessa questão da distribuição? Porque, obviamente, a nossa visão na carteira Satoshi é replicar uma forma onde qualquer investidor, onde qualquer pessoa comum pode começar a alocar no Bitcoin de forma mais estratégica e não só simplesmente sair comprando em qualquer momento. Isso geralmente acaba acarretando em alguns prejuízos de curto prazo, principalmente para quem tem um horizonte de tempo menor, tá? Então fica meio perdido no início e justamente o que a gente está querendo fazer, que a gente já está fazendo na verdade, é replicar isso daqui na prática, mostrando na prática como a gente está executando as ordens, como nós estamos fazendo a gestão ativa desses fundos e como é que a gente vai estar negociando aí dentro do ciclo de mercado com base em indicadores on-chain, tá? E obviamente a gente já estava abordando também essa questão dos ETFs, agora voltando aqui para o que a gente estava falando, principalmente porque a gente já estava rastreando lá a quantidade de capital que está se movendo, né, o fluxo de capital aqui nos hedge funds de cripto, né? Então aqui a gente tem um rastreamento da ETC Group, onde eles mostram basicamente a diferença, ou então a variação mensal do fluxo de capital que está fluindo para cripto no geral, né, fluindo para criptoativos, por hedge funds, né? Então fundos de hedge institucionais bem posicionados e com um grande volume de capital. Então o que a gente viu aí até abril mais ou menos, né, era justamente uma redução significativa. Então se a gente colocar aqui, dar um zoom bem mais para próximo, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um zoom próximo. Então aqui o que a gente viu é que durante esse período a gente teve uma saída de capital significativa, tá? Então tá aqui mais ou menos em cima da minha cabeça. A gente teve uma saída de capital, essa linha tracejada marca o zero, né? Então a gente teve mais saída de capital durante esse período e agora a gente já começa a ver entradas novamente de capital, o que é bastante positivo no que diz respeito à conjuntura macro do cenário de alocação institucional, porque isso acaba favorecendo a precificação dos ativos. Significa que tem mais capital entrando no Bitcoin, tá? Por enquanto, ainda não está fluindo tão significativamente através dos ETFs, inclusive mesmo até através dos ETFs de Hong Kong, que captaram apenas 8,9 milhões aqui, né? Então foi não foi tão importante assim quanto era de se esperar, mas obviamente era um mercado bem menor, e o que a gente espera é que esse fluxo acabe aumentando também com a entrada de novas empresas, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui a Meta Planet, né, aqui até no painel da Google, que mostra aqui 57,89% de crescimento. Tá? E para quem não sabe, a Meta Planet é uma empresa sediada no Japão que começou a adotar a estratégia de Bitcoin. Tá? Então, ela começou a guardar Bitcoin no seu balanço, fazendo uma estratégia aí bastante similar com aquilo que é executado pela própria MicroStrategy. O que a gente está vendo aqui, mais empresas começam a se expor também a esse formato de alocação no Bitcoin, não só fundos, não só investidores pessoais, mas também empresas começam a adotar essa estratégia de tesouraria, tá? Então a gente poderá ver um fluxo de entrada de capital através desses hedge funds, um fluxo de entrada de capital através dessas empresas buscando capitalizar o seu tesouro, né, o seu balanço de ativos, e também a gente pode eventualmente ter um cenário mais positivo macroeconomicamente falando, aqui em termos de liquidez de mercado, como a gente chegou a apontar no último relatório lá do Blocktrends Research, onde a gente mostrou aí boa parte desse fluxo de capital que estava fluindo na economia global, aqui no que diz respeito à liquidez no geral, tá? Inclusive na semana passada eu cheguei a mostrar esse gráfico aqui para o pessoal, que é o Tether Ratio Channel, né? Que é basicamente mostrando que essa liquidez em stablecoins poderia estar sinalizando um fundo local lá naquele período, porque justamente esse indicador rastreia a quantidade de capital em stablecoins que está fluindo das stablecoins para o Bitcoin. E obviamente stablecoins são uma via de acesso, uma via de entrada de capital no mercado, tá? Então a gente pode também ver eventualmente esse fluxo de capital aumentando dentro do Bitcoin
também, tá? Por enquanto, ainda é muito complexo da gente ter um cenário de curto prazo. Por quê? Porque a gente está exatamente numa faixa de consolidação que mais se caracteriza como uma correção, um período de correção do preço do Bitcoin, muito mais do que uma tendência de baixa generalizada, tá? Então, nesse momento, a gente tá com uma visão bem mais neutra no que diz respeito ao curto prazo, só que a gente já começa a montar posições e essas posições estão sendo mostradas, explicadas lá para os assinantes do Blocktrends Pro com a nova carteira Satoshi, e você pode ter acesso à carteira Satoshi por completo, ver todas as atualizações, todas o nosso dashboard. Nós temos um dashboard completo mostrando o que está acontecendo na carteira, e tudo está disponível lá no Blocktrends Pro. Você pode acessar pelo primeiro link da descrição. Certo? No mais, muito obrigado para vocês que estiveram assistindo até aqui. Era mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje. Se você estiver buscando uma forma de negociar Bitcoin, uma forma de começar a fazer essas negociações, ou deseja replicar a nossa carteira Satoshi, você pode utilizar também a plataforma da Bybit, que também está aqui na descrição, para começar a fazer essas negociações, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e caso tiver comentários ou sugestões, pode mandar aqui embaixo que depois eu volto para responder, tá? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!